Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto milenar, mas não apenas como um documento religioso, e sim como uma peça de expressão humana, sabe? Vamos desconstruir o Salmo 27 para acompanhar uma jornada emocional incrível, que vai daquela confiança que parece inabalável até uma vulnerabilidade que corta a alma. E no meio disso tudo, descobrir o que ele pode nos ensinar sobre a verdadeira força interior. O Salmo já começa com tudo, com essa declaração de uma força absurda. Isso não é uma pergunta de quem tem dúvida, não, é um desafio. O autor já estabelece de cara a sua base, uma fé tão poderosa que parece simplesmente apagar qualquer chance de medo. É o som de alguém que se sente completamente seguro. E logo de cara, o conflito central da história é colocado na mesa. De um lado, temos luz e força, que representam a salvação, a segurança que vem de dentro. Do outro, o medo e o receio, ou seja, as ameaças que vêm de fora. Toda a primeira metade do Salmo é basicamente uma batalha entre esses dois lados. Então, entramos na primeira fase dessa jornada. E o interessante aqui é que o autor não constrói um muro de pedra para se defender. Não, não. Ele constrói uma fortaleza de palavras. É uma defesa erguida com declarações firmes de fé contra tudo aquilo que o ameaça. E olha, as ameaças não são pequenas, viu? Pelo contrário, a coisa vai escalando. Começa com malvados e inimigos, que são ameaças mais pessoais, mas depois cresce para um exército e, por fim, a guerra. O autor está literalmente imaginando o pior cenário possível, a oposição máxima. E este é o clímax da confiança dele. Mesmo diante da maior ameaça de todas, a guerra total, a sua determinação não quebra. É o ponto mais alto da sua fortaleza de palavras. Ele está dizendo que a confiança que ele tem por dentro é mais forte que qualquer exército lá fora. Mas é bem aqui que a história começa a virar. A partir deste ponto, o foco muda de uma forma drástica. Depois de construir essa defesa toda que parecia impenetrável, o autor revela o que ele realmente quer. A gente percebe que a luta não era o objetivo final. Era só um obstáculo para alcançar algo muito mais profundo. E o desejo mais profundo dele não é vencer a batalha, nem derrotar os inimigos. É isso aqui. Uma coisa pedi. Um estado de proximidade, de comunhão constante. A verdadeira ambição dele é viver num santuário e não num campo de batalha. Isso muda completamente a nossa perspectiva sobre o texto, não é? E o propósito desse santuário tem várias camadas. Não é só para se esconder. É para contemplar a beleza, para buscar sabedoria e, sim, claro, para encontrar proteção e ser colocado num lugar seguro, acima do caos. É um lugar de paz, de inspiração e de segurança máxima. E aqui vem a grande virada da narrativa. Toda essa confiança, todo esse desejo, tudo isso depende de uma única conexão. Mas e se essa mesma conexão parecer que está em perigo? O que acontece quando a fonte de toda a sua força parece se calar? Agora a gente entra no coração emocional do Salmo. Aquela fortaleza de palavras, ela desmorona. E no lugar dela, o que surge é um grito desesperado. A confiança dá lugar a um apelo urgente, revelando uma vulnerabilidade que estava ali, escondida debaixo daquelas declarações todas do início. Percebe a mudança no tom? Não são mais declarações de poder, agora são súplicas. A mesma voz que antes desafiava exércitos, agora clama, implora para ser ouvida. É uma mudança radical, da certeza para total incerteza. E aqui, o medo muda de natureza. O pavor já não é mais um exército. O medo mais profundo é o de ser ignorado. É o medo da ausência. O maior terror é o silêncio da fonte da sua força. É o medo de se tornar invisível para quem mais importa. E o medo só aumenta. Deixa de ser um medo passivo, o de não ser visto, para se tornar um medo ativo, o de ser rejeitado, de ser abandonado de propósito. A linguagem aqui é de vulnerabilidade total. Não me enjeites é um dos apelos mais básicos e viscerais que um ser humano pode fazer. A profundidade da angústia dele é revelada aqui. Ele chega a imaginar o abandono mais fundamental que alguém pode sofrer, ser deixado pelos próprios pais. Mas, mesmo nesse abismo de medo, ele se agarra a um fio de esperança, contrastando o pior abandono humano com a esperança de um acolhimento divino.
E então, como é que essa montanha-russa emocional toda se resolve? Bem, a conclusão não é uma vitória gloriosa no campo de batalha. É algo muito mais sutil e, talvez por isso mesmo, muito mais poderoso. É uma mudança interna, uma redescoberta da força num lugar bem inesperado. Este é o ponto de virada final. No meio da incerteza, no meio do clamor, ele faz uma nova declaração de fé. Só que, desta vez, não é uma fé desafiadora, é uma fé perseverante. Ele afirma que acredita na bondade futura, mesmo sem conseguir vê-la agora. É uma esperança que nasce no meio da escuridão. E assim, a resolução do Salmo gira em torno desta palavra, esperar. Mas o texto dá um novo significado a ela. Esperar aqui não é passividade, não é desistir. Nesse contexto, esperar é um ato de coragem. É a decisão ativa de manter a fé e de fortalecer o coração enquanto se está no meio da incerteza. O Salmo termina então com uma instrução bem clara, quase um mantra. Primeiro, espera. Depois, um comando para agir por dentro. Anima-te e fortalece o teu coração. E para ter certeza de que a mensagem foi entendida, ele repete: espera, pois, pelo Senhor. A ação mais importante, no fim das contas, é essa espera corajosa. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. O Salmo faz essa viagem da confiança barulhenta da batalha para a força silenciosa da espera. E ele sugere que talvez a força mais profunda não esteja em derrotar os inimigos, mas sim na coragem de esperar com o coração forte no meio da incerteza. Afinal, onde é que mora a verdadeira resiliência? Na vitória ou na espera?